Olá pessoal, vamos lá para o nosso papo semanal e hoje nós vamos falar sobre gestão da produção. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que significa gestão, porque a gente já falou sobre gestão da produção, a gente já falou sobre gestão de estoque, mas o que é gestão, gestão de empresa? Gestão, gente, é tudo o que compõe, é todo o universo daquele assunto. Então, se você faz uma gestão de empresa, uma gestão de confeitaria, é você prestar atenção em tudo o que existe naquele universo, em tudo o que você precisa prestar atenção e colocar no lugar e ordenar para que as coisas funcionem da melhor forma. Então, gestão financeira é você cuidar de tudo, desde a entrada do dinheiro até a saída do dinheiro, é para onde ele vai, é no que você vai aplicar o teu dinheiro. Já a gestão de estoque é a mesma coisa, é como você vai comprar, é como você vai usar, é o quanto comprar, é como armazenar. Então, é todo aquele universo. E gestão da produção é a mesma coisa, é tudo o que está envolvido dentro do universo que é a nossa produção. É tudo o que a gente faz. Então, mais uma vez, é um assunto que não fica só nele. Eu falo isso para vocês desde os primeiros vídeos, que a gente não tem assuntos isolados dentro de uma empresa, que todos os assuntos eles acabam sendo correlacionados. Então é muito difícil eu falar sobre uma gestão de estoque sem eu citar a minha produção. É muito difícil eu falar sobre gestão financeira sem eu falar sobre a minha gestão de estoque e até sobre a minha gestão de produção. Então, para a gente ter uma boa gestão empresarial, a gente precisa que todos esses assuntos que são sim muito correlacionados, eles estejam andando juntos e todos eles ordenados. Então, falando agora propriamente sobre a gestão de produção, a gestão da produção é você ordenar tudo o que você precisa ter de processos para que a sua produção seja otimizada. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês, vou construir dois cenários com vocês para vocês identificarem o que é uma produção ordenada, tá? Então, vamos lá, para a primeira situação, vamos lá, a confeitaria da Joana. A Joana tem na quinta-feira um bolo de 2 amores, na sexta-feira ela tem um bolo de brigadeiro, daí no sábado ela tem mais um bolo de 2 amores e tem um bolo de brigadeiro e tem um bolo branco de brigadeiro branco com morango e tem um bolo de limão. Então o que a Joana faz? Ela na quarta-feira ela vai assar bolo de chocolate, ela vai fazer brigadeiro de chocolate, brigadeiro branco e buttercream, para daí na quinta-feira de manhã ela acordar cedo, montar o bolo, decorar o bolo, para depois no final do dia entregar para cliente. Então ela vai, ela monta o bolo, ela decora na quinta, depois que termina de fazer esse bolo, ela olha que na sexta-feira ela tem um bolinho de brigadeiro. Então ela pensa, bom, então eu tenho que fazer a massa do meu bolo de chocolate, tenho que fazer brigadeiro e tenho que fazer mais buttercream para cobrir o bolo. Daí na sexta-feira, ela acorda novamente de manhã, ela monta o bolo de brigadeiro, ela decora o bolo de brigadeiro para poder entregar para a cliente mais tarde. Quando ela termina de fazer o bolo da cliente, ela olha que no sábado ela tem mais um bolo de 2 amores, ela tem um bolo de brigadeiro, ela tem um bolo branco com brigadeiro branco e morango e ela tem um bolo de limão. Então, depois de ter montado na sexta o bolo da cliente, ela vai fazer massa de chocolate para o bolo de 2 amores e para o bolo de brigadeiro. Depois ela vai fazer massa branca para o bolo branco de morango e para o bolo de limão. Daí, depois que ela fez as massas, ela vai fazer brigadeiro branco para os 2 bolos, tanto o 2 amores quanto o bolo de morango. Ela vai fazer brigadeiro de chocolate, ela vai fazer o recheio de limão para o bolo dela e vai fazer a cobertura. Vocês concordam que para fazer tudo isso de processo em meio período, ela deve ter terminado tarde a produção dela. Daí no outro dia de manhã, que é sábado, que ela tem que montar 4 bolos, ela acorda bem cedo, já foi dormir tarde na sexta, acorda bem cedo no sábado, para dar tempo de montar todas as coisas, para decorar todas as coisas, para depois entregar para todos os clientes. Situação 1. Situação 2, vamos lá para a confeitaria da Maria. A Maria, na segunda-feira, ela pega a agenda dela, ela olha e pensa, bom,
Quinta-feira eu tenho um bolo de 2 amores. Sexta-feira eu tenho um bolo de brigadeiro. No sábado eu tenho um bolo de 2 amores, eu tenho um bolo de brigadeiro, eu tenho um bolo branco de brigadeiro branco com morango e tenho um bolo de limão. Bom, então se quinta eu já tenho bolo, o que eu vou fazer? Na terça-feira eu já vou fazer todos os meus recheios, vou fazer meus brigadeiros, meu brigadeiro branco, eu vou bater meu buttercream, vou deixar tudo organizado. Daí, na quarta-feira, eu vou assar todas as massas que eu preciso para o final de semana. Então, vou fazer as massas tanto de chocolate quanto de as massas brancas, porque daí na quinta-feira eu já vou começar a minha produção. Então, quinta-feira de manhã, ela pode montar o bolinho dela para decorar e entregar para cliente que é só no final do dia. Daí, na quinta-feira, ela já pode deixar o bolo de sexta também montado. Daí na sexta-feira ela já pode montar todos os bolos do final de semana e decorar e deixar pronto para o sábado. Você consegue perceber que a confeitaria da Maria está muito mais organizada? Que quando ela vai parar para entrar na cozinha para fazer bolo, ela já vai fazer todos os bolos da semana que ela tem. Ela na quarta, ela já vai fazer todos os recheios que ela tem. E que quando ela parar para montar bolo, ela já consegue otimizar, porque ela já tem tudo na mão dela. Então, isso, gente, é ordenar a tua produção. Tá, Elô, mas eu tô começando e nem sempre na segunda-feira eu sei todos os bolos que eu tenho que fazer, porque muitas vezes a cliente na quarta-feira pede o bolo para sábado e eu não sou como essas confeiteiras grandes que pode pedir 7 dias de antecedência, então para mim isso não funciona porque não dá certo, ok? Eu sempre falo para vocês sobre a vida perfeita e a vida real. E aqui, gente, eu tenho duas coisas para falar para vocês. A gente não pode deixar dinheiro na mesa. Eu sempre falo para vocês que muitas vezes a gente acaba se gastando porque a gente quer que o nosso negócio dê certo e a gente não quer perder oportunidade. Porque você sabe, você falar não para um cliente hoje, ele vai achar quem faça para ele. E pode ser que esse teu cliente, achando outra pessoa que faça para ele, vire cliente do outro. Então aqui tem duas soluções. Se você tem a possibilidade de na tua confeitaria, do teu espaço, seja na sua casa ou no espaço próprio, ter um freezer, quando você vai produzir bolo, produza sempre a tua capacidade máxima. Tenha massas congeladas de todos os tamanhos de bolo que você faz. Tem ali o mini, o P, o M, o G de chocolate, a mesma coisa do bolo branco. Tem ali alguns recheios que você sabe que eles duram mais, tipo uma ganache, um caramelo ou até um brigadeiro. Eu sei que tem algumas pessoas que dão um curso que dizem que o brigadeiro ele pode ser congelado e ele fica bom. Eu nunca fiz, nunca testei para dizer se fica ou não. Mas isso vai de você estudar e ver qual é o melhor método de você ter essas coisas armazenadas. Para que quando entre uma encomenda de última hora, você consiga pegar sem ser aquele atropelo todo. Mas se você é das pessoas que não consegue ter um freezer em casa ou no teu espaço de trabalho, seja por falta de espaço, seja por falta de grana, vai acontecer sim, muito provavelmente no teu início, que você precise. Você fez todas as massas na quarta-feira, pode ser que sexta-feira você tenha que assar um bolinho. Você vai encaixar na tua produção para você não falar não para aquele cliente. Mas você concorda comigo que talvez isso não seja toda semana? E se for toda semana, vale você sempre ter um bolinho ali na geladeira. E se não vender, né, daí você faz um bolinho para tua casa, né? Então, se toda semana acontece, de repente vale você ter esse jogo de cintura de se antecipar. E um bolinho no sábado de tarde ou no domingo não faz mal para ninguém, né? Mas não vai te demandar tanta energia se você tiver que fazer um bolo na sexta-feira. Agora, fazer 4, 5 na sexta para ter que entregar no sábado é diferente. Então, são essas análises que você precisa fazer. Porque, assim, para você otimizar a tua produção,
é mais um daqueles assuntos que não existe uma regra, uma receita de bolo ali que vai funcionar tudo direitinho, sempre e em todos os momentos. Mas é você caminhando para que quando a tua confeitaria, você já tenha uma carteira de clientes grande, que você tenha vitrines cheias, você já comece da maneira correta. Porque quando você tiver com a tua vitrine cheia, muito provavelmente você não vai conseguir atender aquele cliente de última hora. E às vezes vale ainda mais a pena você sempre pensar em modelos básicos, naked cake ou modelos com decoração fixa que você consiga ter para você conseguir atender esse cliente de última hora. Porque olha, gente, se tem uma coisa que a gente vive é com cliente de última hora, tá? Mas se você tiver o teu processo organizado, a chance de você conseguir pegar uma encomenda de última hora é maior. E sem contar, pessoal, que se você tem a tua produção ordenada, a tua capacidade de produção vai aumentar. Porque se você pega um dia inteiro, vamos lá, na quarta-feira, para fazer bolo, você vai fazer todos os bolos na quarta-feira. Você concorda que você já tá com a farinha em cima da bancada, já tá com o açúcar, já tá com os ovos, já tá com a manteiga, já tá com a batedeira ali. Então, você fazer, que a gente chama do mise en place, né? Você separar os ingredientes para fazer um bolo, dá o mesmo trabalho do que para fazer 2, 3, 4, 5 bolos. Você usar a capacidade total do teu forno, você fazer aquele, eu falo muito com o Lucas que a gente faz aquela brincadeira de encaixe, é o nosso Lego. Tá, eu consigo colocar 2 bolos grandes com 2 bolos mini, 2 bolos M com 2 bolos P, e assim a gente vai economizar gás, economizar tempo e otimizar a nossa produção. Então a nossa capacidade de produção aumenta muito. E se a nossa capacidade de produção aumenta, significa que a nossa venda também aumenta. E se a nossa venda aumenta, a nossa chance de grana também. E se a gente tem essa otimização, você não vai ficar pegando pote de farinha, pote de açúcar, óleo, manteiga, ovo para fazer um bolo. Daí você guarda tudo. Daí amanhã você pega de novo, cansa muito mais. Então, se você ordena as suas coisas, você se economiza. Você tem mais tempo para você no final de semana. Você não vai chegar sábado, cara, acabada, porque você não organizou os seus processos. Então, gente, isso é muito importante. É muito importante você analisar tudo o que você tem para fazer e distribuir ao longo da semana. E fazendo isso, você olhando tudo o que você tem para produzir durante a semana, você se programando o que você vai fazer nesse dia, o que você vai fazer naquele dia, o que você tem, você também consegue ver se você tem todos os ingredientes no teu estoque, se vai faltar alguma coisa ou se não vai, para na hora que chegar para você efetivamente produzir, ai, eu não tenho ovo suficiente. Ai, meu Deus do céu, corre lá na venda que eu preciso de ovo, filho, marido, meu Deus do céu, e agora eu já tô batendo a massa, eu já pus o fermento. Não vai acontecer. Porque é isso que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Quando a gente tem uma boa gestão de produção, a gente tem uma boa gestão de estoque. Se a gente tem uma boa gestão de estoque, ajuda na nossa gestão de produção, é toda aquela coisa correlacionada. Se a gente tem uma boa gestão de estoque e uma boa gestão de produção, a gente vai contribuir para a nossa gestão financeira, porque a gente não vai ter que pagar R$30, R$40 na bandeja de ovo na venda da esquina. Então, todos esses assuntos, como eu falei, eles são correlacionados. Então, se você ordena um, você auxilia para ordenar os outros. Se você desordena cada um desses, cara, a chance de um impactar no outro é muito grande. Então, prestem atenção na produção de vocês. Mas não se enganem, a gestão de produção não é só você ordenar os dias da tua semana de produção. Ela vai um pouco além. Agora eu vou mostrar para vocês o buraco da bala. Porque sempre tem, né? Nunca é fácil, gente. Olha, esse mundo que a gente vive, nada é fácil. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa ter sempre coragem e esforço pra gente fazer as coisas com excelência. Tá, aonde que tá o tal, então, do buraco da bala? Gente, essa parte de produção, de você definir tua agenda, de você definir tua semana, tá ok, super fácil, vamos lá, e é fácil de implantar. Mas tá, você então tem, você olhou na tua semana que você tem quinta-feira um bolo de 2 amores,
Você tem para sexta-feira um bolo de brigadeiro, daí no sábado você tem mais um bolo de 2 amores, mais um bolo de brigadeiro, mais um bolo de brigadeiro branco com morango e um bolo de limão. Quanto que você vai produzir de cada coisa? Vamos supor, quinta era um bolo P de 2 amores, no sábado era bolo G, daí na sexta o bolo de brigadeiro era M, no sábado era um bolo mini e assim por diante. Quanto que você vai produzir de cada coisa? Tá, você já fez a tua ficha técnica da tua massa de chocolate, daí você já montou as tuas fichas técnicas, então você sabe que no bolo P de brigadeiro você usa 1,2 kg de massa, apesar da tua massa render 800 gramas, você usa 1,2 kg porque você já pesou. No bolo M você usa ali 1,8 kg, tá tudo precificado, tudo bonitinho ali. Tá, e para fazer 1,8 kg, quantos de farinha você vai botar? Quantos de açúcar? Você tem isso calculado? Você tem separado ali em algum lugar dentro da tua cozinha para você fazer um bolo mini de chocolate, quanto que você tem que usar? Ou toda vez que você vai fazer a receita, você faz a regra de 3 e a proporção? Daí você fica anotando num papelzinho, no post-it lá, aí eu preciso, na minha receita de 800 gramas, vão 4 ovos, mas para 1,2 kg eu preciso de 5. Então aqui eu faço proporção e vou lá. Ou você já catalogou tudo isso? Ou você já tem em algum lugar isso tudo bonitinho? Qual é a forma que você usa? Quanto que você precisa de cada coisa? Quanto que você precisa de brigadeiro? E para fazer, sei lá, tua receita de brigadeiro rende 490 gramas. E para um bolo grande de brigadeiro você precisa ali de 1 quilo e tanto. Quanto que você tem que pôr de leite condensado, de creme de leite e de chocolate para render aquele 1 quilo e tanto? Vocês fizeram isso já? Precisa, gente, porque se vocês forem fazer toda santa vez que vocês têm que produzir, se vocês forem fazer a proporção, olha o tempo que vocês perdem, porque daí vocês têm que fazer a proporção de cada produto e daí somar um com o outro para dar o total para vocês produzirem, para daí só assim vocês entrarem para a produção. Então, se você já tem isso na parede, já tem tudo isso definido, cara, que legal. Mas agora eu vou provocar vocês. Porque eu sempre termino o meu vídeo falando de como o sistema Coisa e Gestão pode ajudar vocês. E eu sempre falo, cara, que o sistema, ele é braçal. O início do sistema, ele é muito trabalhoso. Você tem que colocar todas as coisas ali dentro. Ele é difícil, é o que eu disse, só de eu falar isso pra vocês, você deve pensar, meu Deus, Elô, mas no meu menu eu tenho 7 sabores de bolo, 10 sabores de bolo e cada um tem 4 tamanhos diferentes. Eu vou ter que calcular tudo isso. Vai. Se você quer otimizar a tua produção, vai. Só que daí, gente, é isso que eu quero que vocês entendam, que eu acho que é a parte mais difícil de vocês entenderem. Que vocês vão demandar esforço uma vez. Porque depois vai estar ali tudo anotadinho, que é só você pegar e olhar e fazer. Agora, do jeito que vocês fazem, por não terem coragem para ter o esforço necessário, vocês fazem isso toda semana. O que dá mais trabalho? Tá lá na confeitaria da Joana fazendo tudo todo dia? Ou tá na confeitaria da Maria que ela se programa e faz as coisas com consciência, otimizando o tempo dela, para que ela consiga vender cada vez mais, ou se ela tá com a agenda fraca ainda, para ela pelo menos conseguir trabalhar nas redes sociais dela, para ela conseguir vender cada vez mais, para ela usar esse tempo para fazer outras coisas da confeitaria, porque a gente muitas vezes trabalha sozinho, então a gente tem que dar conta do financeiro, do estoque, do compra, das redes sociais, dos pagamentos, de tudo, do atendimento ao cliente, que esse é outro papo que a gente vai ter, que eu quero falar muito sobre o atendimento ao cliente. Se você tá lá fazendo regra de 3 e somando, o teu cliente tá te chamando no WhatsApp e daí você vem, ele precisa entender que o meu horário de atendimento é das 14 às 16. Cara, o teu cliente não precisa entender nada. Porque se você tem esse tipo de atendimento, ele vai entender, só que talvez ele entenda que para ele não serve. Então, gente, é isso que eu digo. Se vocês fizerem as coisas ordenadas, dá trabalho? Dá, para um caramba. Mas é trabalho uma única vez. E agora, voltando a falar no sistema Coisa e Gestão,
Porque vocês podem fazer tudo isso nas planilhas de vocês, nos caderninhos de vocês, tudo certo. Depois vocês vão ter que todo dia que forem fazer a produção somar, vão ter que somar. Mas ainda tá tudo certo. Se vocês fizerem isso, vocês já tem 4 estrelinhas. Mas, dentro do sistema Coisa de Gestão, o que acontece? Você precisa definir todas essas coisas, que é o primeiro passo do sistema, que é o passo que eu digo, que se vocês transporem ele, cara, vocês estão no céu. Então, quem assina o sistema, eu vejo que até passar dessa primeira parte, gente, muitas ficam pelo caminho. Muitas não dão sequência, porque ele é braçal, ele demanda energia. Mas a partir do momento que você tem lá o teu bolo de chocolate com coco, o tamanho mini, o tamanho P, o tamanho M e o tamanho G cadastrados, a informação já tá lá. Daí, quando você faz a venda para o cliente, o que o sistema faz? Ele pega todos os totais de chocolate, da massa de chocolate, do brigadeiro, da trufa de coco e do buttercream e joga para uma tabela. Se você vir e colocar outro bolo de chocolate com coco de outro tamanho, ele vai pegar todas essas informações, vai jogar para essa tabela e vai somar com o que já tem lá. Daí vamos supor, entra um bolo de brigadeiro. Bom, ele vai ver que tem massa de chocolate, que tem brigadeiro e tem buttercream. E daí ele joga para a tabela e ele vê, bom, aqui já tem uma massa de chocolate aqui, desse bolo aqui de chocolate com coco, e também tem esse brigadeiro aqui desse bolo que é igual ao de lá. Bom, eles são iguais? Então ele soma os totais. E assim, gente, ele vai somando os totais, que daí quando chega no dia da tua produção, ele te diz o total de bolo de chocolate que você tem que produzir, independente se é pro bolo de chocolate com coco, se é pro bolo de brigadeiro, se é pro bolo de brigadeiro com morango, se é pro bolo de 2 amores. Ele identifica que são componentes iguais e soma. Tá, Elô, mas ele me disse que eu tenho que fazer 5 quilos de massa de bolo de chocolate. Como que eu vou saber em que forma que eu tenho que assar? Ele te diz. Porque você tem 2 relatórios dentro do sistema do Coisa de Gestão. Um que é o total de produção por componente, ou seja, total de produção de massa de bolo de chocolate, total de produção de brigadeiro, total de produção de geleia de morango, total de produção de trufa de coco, total de produção de buttercream. Ele te dá os totais por componente. E ele tem um outro relatório que é o total de produção por produto. Quantos bolos de chocolate com coco tamanho P você tem? Quantos bolos de chocolate com coco tamanho M você tem? Quantos bolos de brigadeiro tamanho grande você tem? Ele te mostra. Se você tem um bolo de chocolate com coco tamanho P, um bolo de chocolate com coco tamanho M, um bolo de brigadeiro com morango tamanho G, o que você vai entender? Que eu tenho que assar um bolo na forma tamanho P, um bolo na forma tamanho M e um bolo na forma tamanho G. Então você sabe que toda aquela quantidade de massa que você tem para produzir, você vai ter que distribuir nessas formas que o sistema te mostra. E você sabe exatamente qual é o total de massa de chocolate que você vai no bolo P. Vamos supor que lá é 1,2 kg. Então a gente separa em 2 forminhas de 600 gramas cada uma, porque eu asso os meus bolos separados em 2 formas, do mesmo tamanho. Então você já sabe exatamente quanto que você tem que pôr em cada forma para dar os bolos dos tamanhos que você precisa. E no final, gente, não tem sobra de bolo. Você não precisa enfiar numa forminha de cupcake porque sobrou um bolo lá. Não, ele dá as quantidades exatas. E eu sei que assim, só falando fica confuso. Eu vou gravar agora a tela do meu celular com a minha produção de ontem, que daí vocês vão entender bem direitinho como é essa separação para vocês conseguirem programar a produção de vocês. E isso, gente, olha, economiza demais o nosso tempo. É o que eu falei, dá trabalho chegar nesse ponto? Dá trabalho? Mas quando a gente chega nesse ponto, para de dar trabalho. Então, eu entendo que é como eu falei lá nos primeiros vídeos com vocês. Se a gente leva a nossa confeitaria como empresa, como trabalho, a gente vai entender que a gente não vai fazer isso por 2, 3 anos. A gente vai fazer isso para a vida. E conforme você for crescendo, for fazendo o teu trabalho, for tendo mais clientes, se você aproveitou esse tempo, que você tem menos produção, que você tem menos cliente, que você tem uma equipe que muitas vezes é só você,
e você consegue fazer isso, conforme você for crescendo, essa parte já vai estar feita. Agora imagine você com 2, 3 funcionários dentro da tua cozinha, já porque você cresceu e precisa, e você não tem isso organizado. Você tem que pagar a hora do teu funcionário, porque o teu funcionário fica fazendo regra de 3 e soma para você. Não tem sentido. Então assim, às vezes vocês vêm falar comigo, eu tô louca para assinar o sistema, mas eu ainda não tenho o valor lá da assinatura. Cara, mas eu vejo um monte de vocês que falam isso pra mim, indo lá na Mara Cakes, cara, e comprando doma linda, caríssima. Cara, o que é prioridade pra você? E eu também vejo alguns de vocês que assinam o sistema, estão lá, já assinaram o anual e não conseguem transpor essa parte. Então, pessoal, vão devagar, mas vão fazendo. Eu já tenho no meu sistema a grande maioria dos meus bolos de todos os tamanhos. Mas como é que eu fui fazendo? Eu ia montando o bolo, eu ia anotando ali e ia dando entrada no sistema conforme o bolo ia saindo. Façam da mesma coisa, vocês não vão precisar tirar um dia, fazer todos os bolos de todos os tamanhos e depois sair por aí doando para todo mundo. Não! Saiu um bolo daquele tamanho, anota tudo e dá entrada no sistema. O próximo que sair, você já vai conseguir fazer a venda dentro do sistema. Então façam as coisas gradativas, mas façam. Saiam do lugar, tenham coragem, tenham esforço. Vocês só vão chegar num futuro próspero, num futuro melhor, se vocês fizerem agora. É aquela frase do Fernando Conrado que eu sempre falo para vocês. Não é o futuro que puxa, mas é o passado que empurra. Se vocês agora fizerem isso, lá no futuro, o passado de vocês vai ter empurrado vocês para um futuro melhor. Agora, chegar lá na frente sem ter feito isso, magicamente não vai ter acontecido nada. Mas eu vou colocar aqui na sequência o vídeo, tá, da tela do meu celular com toda essa aplicação dentro do sistema Cosigestão para vocês verem como facilita. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro do sistema do Cosigestão como que funciona essa parte de gestão da produção. Então, o primeiro passo, pessoal, vai ser vocês cadastrarem o pedido do cliente de vocês. Isso eu já demonstrei aqui, não é o foco do assunto. Então, o foco do assunto é mostrar, depois que vocês cadastraram os pedidos dos clientes de vocês, como que vocês conseguem visualizar o total das produções que vocês têm que fazer. Então, vocês vão no menu, que é nesses 3 cisquinhos aqui. Vocês vêm em produtos. Vocês vêm listar produção diária por produto ou listar produção diária por componente. Primeiro, eu vou mostrar para vocês o listar produção diária por componente, que é como eu comentei com vocês no vídeo, que é os totais de massa de bolo de chocolate, de recheios e de cobertura. Aqui, ó, você clicar aqui, eu vou colocar a data do dia de ontem, que foi o dia que eu produzi, ele vai te mostrar, olha, de buttercream, você vai ter que produzir 2 quilos e 85 gramas, né, 2.085 gramas, porque o sistema, ele sempre vai apresentar para vocês tudo em gramas. Vocês precisam entrar com as quantidades dos produtos de vocês em gramas, dos ingredientes, e ele apresenta para vocês em gramas. Então, a quantidade de buttercream, a quantidade de calda de morango, para o bolo que eu tinha, a quantidade de calda fudge, que é um recheio de chocolate, é tipo uma trufa que eu faço, a quantidade de massa branca, e a quantidade de massa de chocolate, tá? Então, aqui, olha, além dele mostrar as quantidades, ele mostra assim. Aqui, ó, por buttercream. Para eu fazer essa quantidade, quanto que eu preciso de açúcar, quanto eu preciso de manteiga e quanto que eu preciso dos ovos. Calda de morango a mesma coisa, calda fudge a mesma coisa. Aqui, ó, a massa branca. Ele me mostra aqui, para eu fazer 885 gramas de massa branca, ele me dá os totais. Qual é o total de açúcar, qual é o total de farinha, qual é o total do fermento, qual é o total do leite, manteiga e dos ovos. Massa de chocolate é a mesma coisa, olha. Quanto para fazer 3,6 kg, que eu vou precisar, quanto eu preciso de açúcar, quanto eu preciso de açúcar mascavo, quanto que eu preciso de bicarbonato, cacau, chocolate, farinha. Então, aqui ele apresenta para mim a minha receita. E o recheio de limão a mesma coisa, a trufa de coco a mesma coisa. Para eu fazer esse total, olha, quanto que eu preciso de cada ingrediente. Então, aqui, pessoal, com esses totais que o sistema já apresenta para vocês, evita que vocês façam quantidades a mais, que vocês fiquem com sobra, porque tudo que vocês produzirem aqui, vocês vão usar para fazer as encomendas de vocês. Mas daí, aqui a gente entra naquele assunto que eu falei. Tá, mas eu preciso aqui de 3,6 kg de massa de chocolate.
Como que eu vou saber quantas formas eu preciso dividir? Então, é aqui que está o ponto. Você vai mudar o relatório. Você vem de novo aqui no menu, que são esses 3 risquinhos. Você vem aqui de novo em produtos. Você vem aqui, ao invés de listar a produção diária por componente, você vai listar a produção diária por produto. Então, você vai clicar aqui. Você vai escolher a data de ontem, que foi a data da minha produção, e ele vai te mostrar. Bom, daqueles 3,6 kg de massa de chocolate que eu tinha que fazer, eu vou ter que assar uma forma G, que é o bolo de chocolate de morango G, uma forma P, que é outro bolo de chocolate com morango P, uma forma de bolo de coco com chocolate tamanho M. Então, eu sei que aqueles 3,6 kg vão ter que ser distribuídos nessas formas aqui. E o bolo de limão tamanho M é aquela massa branca que estava listada lá. Então, vocês veem que é muito mais fácil. Desde que vocês alimentem o sistema da maneira correta, vocês entram com o pedido dos clientes de vocês e o próprio sistema faz essa soma para vocês. Vocês não precisam ficar somando a quantidade de bolo e muito menos, gente, olha aqui que beleza, e muito menos ficar assim, se para 800 gramas de massa de bolo de chocolate eu preciso de 250 gramas de açúcar, para 3 quilos eu preciso de quanto? Aqui ele traz para você tudo separado por quantidade de ingrediente. Então, nossa, gente, faz vocês economizarem muito tempo. Então, é o que eu sempre falo, vocês têm que pagar uma assinatura mensal? Tem. Mas isso economiza tempo de vocês. E a gente sabe aquele clichêzão, tempo é dinheiro. Se você não precisa perder tempo para ficar fazendo aqui regra de 3 e soma, você usa esse tempo para outra coisa, para fazer a tua gestão de estoque, para fazer a tua gestão financeira, para fazer um post bonito para o Instagram para trazer mais clientes. Então, você acaba usando esse teu tempo para trazer novas vendas. E muitas vezes, essa economia de tempo que o sistema traz para vocês faz com que vocês ganhem em maiores vendas. Até semana que vem, vamos ver qual vai ser o novo papo. Estou pensando ainda em alguns temas aqui para vocês. E vocês já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou deixa recado aqui embaixo, ou vocês podem me chamar lá pelo Instagram, e a gente bate um papo e a gente conversa. Até a próxima semana.